Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao desenvolvimento aqui do nosso projeto. No vídeo anterior, nós paramos nessa parte aqui, na qual a gente aí deixou, acredito eu, que ficou fácil aí para todo mundo entender que tem duas formas da gente capturar o posicionamento de um elemento, utilizando o offset, que nos permite aí pegar, por exemplo, a posição com relação à margem esquerda e com relação ao topo, e utilizando o método getComputerStyle, ou estilo, né, que permite capturar o bottom, o top e qualquer outra posição, além de outras coisas que você poderia também fazer com esse método. Mas assim, resumindo, eu acredito que essa parte de pegar o posicionamento do elemento ficou compreensivo. E se não ficou muito compreensivo também, ao longo do desenvolvimento dessa segunda etapa aqui do vídeo, eu acredito que vai dar para a gente pegar aí mais algumas informações úteis que vão agregar conhecimento. Antes da gente continuar, eu queria me concentrar primeiro na forma como nós desenvolvemos aqui essa função, que na verdade não é função, né? Eu vou até me corrigir aqui, porque no vídeo anterior eu fiquei falando muito de função, mas na verdade isso aqui não é uma função. Se você olhar, até a própria IDE te indica aqui, ó, que isso aqui por enquanto está sendo só uma variável. Porque quando a gente cria uma função, quando a gente cria uma variável e atribui a ela uma função anônima, ela de fato, essa variável passa a virar uma função. Tanto que você vê aqui que a minha ideia até muda ela de cor. Ela fica com a cor verde. Todas as funções, ela tem a cor verde. Já quando eu estou trabalhando apenas com uma variável, ela fica com essa cor tipo roxinha, né? E se você olhar aqui, ó, quando a gente criou, por exemplo, essa variável tempo sleep, que a gente criou essa variável somente para que ela recebesse o set interval e que a gente pudesse parar esse loop aqui que está ocorrendo, né, automaticamente, chamando essa variável dentro daquela função clearInterval, né? Então assim, nós vimos aqui o porquê que a gente precisa colocar o set interval dentro de uma variável e pará-la utilizando a função clearInterval. Então aqui nada mais é do que uma variável também, tá? Que está com essa função aqui dentro. Para o nosso projeto, isso aqui vai funcionar, mas eu vou mostrar a vocês porque eu decidi fazer uma mudança. Só para contextualizar, o que está acontecendo aqui nesse momento agora? Essa variável, ela não tem vínculo nenhum com a execução desse loop. Esse loop aqui, ele está ocorrendo independente de ter ou não essa variável aqui. Ó. Se eu até apagar isso aqui, esse loop ele vai começar a ocorrer quando o projeto for carregado. Eu vou voltar com a variável aqui só para a gente compreender o que eu estou falando. Eu vou comentar tudo isso aqui, só para deixar o nosso console aqui limpo, ó, não está aparecendo nada no console. Se eu vier aqui dentro desse loop e eu colocar aqui um console, ó, console.log, e botar aqui texto, só para a gente poder ver se mostra alguma coisa lá na tela. Ele já aparece aqui para mim, texto, tá vendo? E aqui o loop está rolando. Cada vez que está mudando esse valor aqui, é o loop ocorrendo e é a quantidade de vezes que esse texto já foi mostrado aqui no meu console. Ou seja, quase 3.000 vezes, já passou aqui de 3.000 vezes. Então, esse loop aqui, ele está ocorrendo independente dessa variável. Como eu falei, se eu apagar isso aqui, essa variável, por enquanto, ela não está servindo de nada. O loop está rolando lá independente dela. A única serventia dessa variável aqui é porque se eu precisar cancelar esse loop, eu chamo o clearInterval e passo aqui o pegar elementos. Vou salvar aqui e agora aqui ele vai cancelar lá o texto. Ó. Ele não chega a executar nenhuma vez, porque a leitura do navegador leu esse comando, mas em seguida ele já leu o de cá, então esse aqui acaba paralisando o de cá. Beleza? Então, só para deixar claro, isso aqui está ocorrendo independente do fato dele estar vinculado aqui a essa variável. Essa variável ela só tem serventia para a gente para que a gente pare esse loop em algum momento. Eu acredito que isso aí deu para a gente entender.
Agora vamos lá, por que que eu resolvi mudar isso aqui? Porque como eu falei, ó, aqui a execução desse loop está ocorrendo logo quando a minha janela foi carregada. Independente do jogador ter feito qualquer coisa, ele nem botou o nome ainda, ele nem iniciou ainda a partida, esse loop já está rolando. E se esse loop está rolando, o processamento de dados está acontecendo. Nesse caso específico aqui, eu estou simplesmente mostrando na tela a palavra texto. Ele está consumindo dados, mas ele está consumindo muito pouco dados, porque ele está mostrando uma coisa muito pequena. Mas se eu enchesse essa função aqui de muita informação, esse loop ele ia começar a ocorrer no início do projeto e ia estar consumindo dados que ainda não são necessários que eles aconteçam. Só para tentar ser mais claro, o objetivo dessa função que nós vamos criar, pegar elementos, é especificamente começar a identificar se o Mario coletou a moeda ou se o Mario coletou a estrela. Né? Eu acredito que isso aí ficou fácil entender. Só que o jogo nem começou ainda. Então você nem tem ainda condições de mover o Mario. As moedas e as estrelas ainda não estão passando na tela. Então não faz sentido você ter um loop ocorrendo antes que todas essas execuções viessem a acontecer. Então você estaria consumindo dados de forma não é inútil a palavra, é desnecessária, né? Você está consumindo dados antes da hora. Então, aí depois que eu fiquei refletindo nisso, eu falei, poxa, é bobagem eu fazer dessa forma aqui. É mais fácil eu simplesmente fazer isso aqui, ó. Const pegar elementos, elementos, e aqui dentro eu passo uma função anônima, igual a gente já fez aí várias vezes. E dentro dessa função pegar elementos aqui, agora eu passo esse set interval. Deixa eu ver aqui, ele vem até aqui, né? Não, ele vem até aqui mesmo. Então agora eu passo esse set interval, vou apagar isso tudo aqui, dentro de uma variável aqui, que eu vou chamar ela de... Eu vou criar uma variável global, né? Porque a gente viu que para eu poder interromper, ela tem que estar fora do escopo, né? Igual a gente fez aqui com tempo time, tempo tal. Então vamos criar aqui, ó, tempo pegar elementos. E aí vamos jogar agora aqui o tempo pegar elementos recebe aquele set interval lá. Então beleza. Agora aqui, ó, quando eu vier cá no meu console, não está executando nada, tá vendo? Para eu executar uma função, eu tenho que chamar essa função em algum momento do projeto. Se eu chamar essa função aqui, ó, pegar elementos, logo no início do projeto, ele vai começar a consumir dados aqui da mesma forma. Mas eu só quero que isso aqui comece a rolar a partir do momento em que o jogador colocou o nome, iniciou o jogo, desceu aquele sleep e sumiu aquele sleep, que é aquela função start que a gente já viu ao longo do projeto aqui, né? A gente tem esse set timeout aqui, ó, e tudo que acontece depois que o sleep some, ele está aqui dentro. Então agora eu venho e chamo essa minha função pegar elementos aqui. Dessa forma eu não consumo dados antes do tempo. Somente depois que o jogador iniciar a partida, quando o sleep sumir, é que agora eu comecei a consumir os dados da função pegar elementos. Porque de fato agora os elementos estão passando aqui na minha tela. Então eu precisei fazer essa correção, não era erro, tá? Mais uma vez eu volto a afirmar, o que estava aqui antes não era um erro. É apenas aí uma melhoria do código, né? Não tem por que eu ficar consumindo dados antes do momento correto. Beleza? Então acho que deu para a gente entender. E agora aqui sim eu estou criando uma função pegar elementos, porque antes eu estava simplesmente criando uma variável, né? Pegar elementos, que eu tanto falei aí de função. Beleza? Mas agora aqui está corrigido. Então aqui agora sim, de fato, eu acabei de criar uma função pegar elementos.
Ok? Então vamos voltar agora para o nosso projeto real. Então eu vou apagar esse console aqui, porque ele está aqui só de exemplo. Como eu falei no início do vídeo, nós já vimos aí como que funciona essa questão, né, de pegar a posição do elemento com relação a parâmetros da nossa tela, né, as extremidades. E aqui tem uma outra situação agora. Vamos tirar esse comentário daqui. Aqui, ó, se a gente voltar lá para a nossa janela aqui do projeto, você vai ver que ele está me mostrando aqui logo no início qual é a posição do Mario com relação ao topo e qual é a posição do Mario com relação ao bottom. Vamos comentar esse com relação ao topo e vamos concentrar somente com relação à posição ao bottom aqui, ó. Então, nesse momento aqui, ele está me mostrando que a posição do Mario é 0 em relação ao bottom. Então, vamos executar aqui a nossa partida de novo. E agora aqui, beleza. Na hora que o Sleep sumiu da tela, quando eu pulo o Mario, ele continua me mostrando aqui que a posição do elemento com base no bottom continua 0. E a gente não pode isso, né? Porque, por exemplo, eu quero saber qual é a posição do Mario quando ele estiver se movimentando. Então, como que eu controlo isso? Da mesma forma, quando a gente pegou aquele conceito do set interval. O primeiro set interval que nós usamos, que foi esse tempo sleep, a gente usou um loop para poder mudar alguma coisa na nossa janela, que seria o quê? Mudar esse texto que fica aparecendo aqui no nosso painel, certo? Então, a cada volta do loop, a gente alterava esse texto, né, mostrando na tela 1 segundo a mais a cada passagem de 1 segundo. Já a segunda vez que a gente usou essa função setInterval foi para a gente controlar o tempo. Então, por exemplo, a cada loop aqui de 1 milissegundos, eu verificava se a variável tempo jogador mudou. E se ela mudou, se ela era maior ou menor do que 10 segundos, depois 20, depois 30 e por aí vai. Ou seja, eu usei o loop para monitorar se uma determinada variável estava sendo alterada. Agora, da mesma forma, a gente vai usar esse setInterval para verificar se uma variável está sendo alterada. Lembra que aqui embaixo nós criamos uma variável e adicionamos a ela a posição do elemento em comparação ao bottom. Se eu copiar tudo isso aqui e jogar ele para dentro do loop, esse loop aqui, ó, que vai corresponder, né, ao pegar elementos, se eu jogar ele aqui e eu também pegar esse console log e colocá-lo também aqui dentro desse loop, agora, quando eu executar aqui o meu projeto, não vai aparecer nada, porque o pegar elemento só vai ocorrer quando a função start for chamada. Então vamos executar aqui a nossa partida. Na hora que o sleep sumir, ele vai me mostrar 0 aqui, ó. Então ele está mostrando 0, porque o Mario está ali parado com relação ao bottom da janela. Porém agora, quando eu pular, ele captura todas as posições que o Mario vai ocupar ao longo dessa trajetória dele, de subir e descer. Porque no fim das contas eu estou atualizando a variável. A variável posição bottom, ela está pegando a posição do elemento nesse momento. Como esse loop está ocorrendo constantemente, quando isso aqui muda, ele atualiza a variável. Quando eu chamo o console log, ele está me mostrando o que tem na variável no momento. E a cada momento aqui, esse valor mudou. Então ele saiu da posição 0, aí chegou na posição 18, depois 40, 62, 73, 95, blá blá blá, até ele atingir 200. Se a gente vier cá nas nossas animações, ó, pulo do Mario, o Mario, quando ele atinge o ápice do pulo dele, de fato é 200 pixels. Ó. Então ele sai de 0 e vai até 200. Esse monitoramento agora aqui eu consigo capturar cada passagem das alterações dele, desde 0 até 200, e aí depois ele volta para 0 de novo.
Então, acredito que deu para a gente entender aí agora como eu consigo monitorar a posição do elemento em tempo real. Se houver qualquer mudança na posição do elemento, esse meu loop vai captar essa informação. E aqui agora também vem uma outra informação super importante. O processamento aqui de dados, né? O loop, quanto menor é o valor que eu passo aqui, ó, de milissegundos, maior ou menor vai ser o giro desse loop. Então, se eu deixar ele em zero, ele vai ficar capturando aqui esse monitoramento de forma assim insana. Só que quanto mais rápido, maior o processamento de dados, porque ele está fazendo um giro infinito. Então aqui eu tenho que encontrar o meio termo. Eu nem posso passar aqui um valor muito grande, como por exemplo 1 segundo. Vocês verão, deixa eu iniciar aqui a partida, vocês verão que o giro aqui do loop vai ficar bem menor agora. Olha lá, ó. O giro do loop está bem devagar agora. 2, 3, 4, 5. Não está aquela forma frenética. Porém, quando eu pular o Mario, ele também, dificilmente ele vai conseguir capturar a trajetória do Mario. Porque o tempo de 1 segundo talvez é maior do que o tempo que leva para o Mario subir e descer. Se nós olharmos aqui também no nosso estilo, vamos ver aqui aonde que está chamando a animação de pular o Mario. Deixa eu ver aqui, ó. Nuvens, Mario. Eu acho que ele está dentro do cenário, né? Cenário, IMG nuvens, moedas, estrelas, IMG logo. Deixa eu ver. IMG Mario. Ah, não, é aqui no... Deixa eu ver se ele tá aqui, o pulo do Mario tá aqui no JavaScript, né? Vamos encontrar aqui pulo do módulos. Acho que o pular é módulos, né? Pular. Ele ativa a classe pular. Então a gente aqui, ó, pular. O pulo do Mario, ele dura literalmente 1 segundo, ó. Então assim, a animação dura 1 segundo. Então para ele registrar essa movimentação do Mario de 0 até chegar em 200 e voltar, às vezes não coincide com o loop de 1 segundo. Então você não consegue capturar. Opa, você não consegue capturar, olha lá. Tem horas que ele captura só o final, né? Quando ele atinge 200. Tem hora que ele captura só mais ou menos a metade. Então, assim, quanto maior for o tempo de intervalo do loop, talvez você não consiga pegar toda a movimentação do elemento. Então, como eu falei, você tem que encontrar um meio termo. Você nem pode passar aqui um tempo muito longo, que ajudaria a diminuir o processamento de dados, mas talvez não consegue capturar o movimento do elemento em toda a sua variação. E você também não pode passar um valor muito baixo, porque senão você monitora toda a movimentação do elemento, mas você aumenta demais o processamento de dados. Então você tem que saber qual é a necessidade desse loop para que você coloque nele um tempo que seja aí razoável para o seu objetivo sem consumir tantos dados, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui 150 milissegundos, né? Se eu colocar 150 milissegundos, ele com certeza vai diminuir o processamento de dados em comparação a 0 milissegundos. Tá vendo lá, ó? Ele está passando rápido, mas não tão rápido quanto era 0 segundos. E agora, quando eu faço o Mario pular, eu ainda continuo pegando toda a movimentação dele, né? Então, acho que deu aí para poder te passar essas duas situações. Uma é que para a gente capturar o movimento do elemento, ele precisa estar dentro de um loop para que a gente possa fazer o monitoramento constante. E outra, essa questão aqui da importância de você saber aí distribuir o tempo do loop para cada necessidade. Quando a gente foi fazer o time, literalmente, nós passamos 1000 milissegundos, que a gente sabia que matematicamente 1 segundo dura 1000 milissegundos. Então a gente pode colocar o valor exato.
Nesse caso aqui, apesar da gente saber que o pulo do Mario dura 1 segundo certinho, mas eu não posso controlar 1 segundo, porque eu preciso pegar todas as variações do pulo dele. Então eu teria que colocar aqui um valor, né, que não fosse tão alto para perder essa variação, mas também não tão baixo para aumentar demais o processamento dos dados, beleza? Então se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma olhada de novo, mas eu acredito que deu aí para esclarecer de forma objetiva. Então agora, né, deve ter quase 30 minutos já de vídeo, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então ele fala aqui, né, é preciso pegar a posição do topo e do bottom do Mario. Então aqui, o que a gente fez era só um comentário, porque a gente estava só explicando como que funciona, né? E assim, você pode dar qualquer nome para variável, mas se eu colocar essa variável do jeito que eu coloquei aqui, ó, posição bottom, para você, talvez hoje, você fala, não, posição bottom é a posição do Mario, mas e daqui um tempo, né? Será que você vai continuar lembrando que aqui você está falando do Mario? Então, assim, vamos tentar encontrar um nome melhor para essa variável, para que a gente possa deixar ela mais explícita sobre qual é a funcionalidade dela, né? Então, vamos pegar aqui, ó, Mario, ou melhor, né, posição Mario bottom. Vamos apagar esse console log, porque a gente não quer ficar mostrando isso na tela. Então tá lá, posição Mario bottom. E aí, como lá tá pedindo para pegar o do topo também, a gente também pode fazer a mesma coisa, né? Então let posição Mario top. E aí o top a gente viu que a gente pode usar o offset top, né? Você não precisa escrever tudo isso aqui, beleza? Então a gente já capturou a posição do Mario com relação ao topo e com relação ao bottom. Só que aqui eu só errei, né? Faltou escrever aqui o módulos.img Mario, né? Porque senão a gente não vai conseguir saber o que é o offset. Então beleza, módulos.img.offsetTop. Beleza? Então agora a gente tem a posição do bottom do Mario e a posição do top do Mario. Lembrando que isso aqui não é a posição da altura do Mario, é a posição do Mario em comparação à margem superior. E aqui é a posição do Mario em comparação à margem inferior, beleza? Então vamos apagar tudo isso aqui, a gente não precisa mais disso, já deu aí para entender bem. Vamos voltar lá no nosso enunciado. Então isso aqui está resolvido. Agora aqui, ó, como temos 3 moedas e 2 estrelas, é preciso fazer um for each para identificar o elemento que vai estar sendo capturado. Beleza, vamos fazer o seguinte, esse vídeo já ficou bem longo, eu dei muita explicação aí para corrigir, né, uma alteração que nós fizemos em comparação ao vídeo passado. E essa parte agora aqui do for each, para quem está começando, talvez vai confundir um pouquinho aí sua cabeça. Então, para você não ficar com muita informação no mesmo vídeo, eu vou parar esse vídeo aqui e no próximo eu venho para a gente abordar aí especificamente como trabalhar com o for each, que é um recurso que você trabalha especificamente para array. Beleza? Então, no próximo vídeo eu venho com a explicação dessa próxima etapa aqui do nosso projeto.